Falar as imagens do jogo, até para falar, porque o jogo foi bom. Foi, né? Ótimo jogo. E eu digo para vocês que o primeiro tempo do Palmeiras me surpreendeu. Foi além do que eu imaginava que o Palmeiras ia conseguir fazer, jogando fora de casa e tal, com toda a pressão que cercava o jogo. Aí depois, se vocês quiserem, a gente fala isoladamente dessa questão do lance do Jorginho aí. Esse, especialmente, a gente separou. Sim, esse é o primeiro lance do jogo. O Flamengo logo responde. Eu acho, todo mundo gostou, em tese, da boa participação do Palmeiras no primeiro tempo do jogo. Depois desse primeiro gol, chegou a empatar com o Vitor Roque. O detalhe que o Flamengo estava com um jogador a menos, achei lamentável essa situação. O Flamengo marcou bobeira de um jeito. Depois da lesão do Léo Ortiz, o Danilo ficou na beira do campo, não entrou. Mas eu acho o primeiro tempo do Palmeiras bom com a bola e muito ruim sem a bola. Um primeiro tempo, quando você toma 3 gols, em que os 2 principais jogadores adversários jogam com tamanha facilidade, caso do Arrascaeta e do Pedro, para mim não é um bom primeiro tempo. E acho que pode ser representado pela opção do Abel em relação ao Bruno Fux. Bruno Fux, tem um passe que quebra a linha maravilhoso, sai jogando pra caramba. Ele defende bem. Ele é um bom marcador pro Pedro. Né? Então ele foi escalado pelo que faz com a bola. Para mim, zagueiro bom sabe sair jogando, mas zagueiro bom marca super bem. E ele foi um desastre no jogo. Né? O Pedro desequilibrou muito porque ele jogou muito mal. Esse é o lance que ele comete o pênalti. Mas depois de já ter tomado o pivô do Pedro, então acho que o Palmeiras... Eu diria que ele fragilizou o Palmeiras, mas não compromete. Acho que o Palmeiras conseguiu fazer, quando eu disse de um bom jogo do Palmeiras, ele conseguiu jogar. Acho que o próprio Abel falou que jogou de uma maneira que nunca tinha conseguido fazer. Então, mas eu discordo. Eu discordo. Eu acho que o Palmeiras conseguiu jogar e falhou miseravelmente. Como um time grande não pode falhar quando joga no campo do adversário. E permitiu 3 gols de jogadas, né, enfiadas no meio da zaga. No segundo tempo, eu acho que aí o Flamengo se acertou melhor, taticamente falando. Teve próximo de fazer o quarto, com esse lance do Carrascal. E no final, o Palmeiras com boas trocas. Se o Carlos Miguel leva esse gol, eu vou te falar. O Palmeiras, esse jogador sempre entra muito bem, o Sousa, né? Fez a jogada do Paraguai. O Gustavo Gomes, onde está, né? Ele já estava de centroavante. O comportamento do Gustavo Gomes, que eu acho reprovável total, ele está no final do jogo. Essa é uma estratégia. Quando o Palmeiras está perdendo, ele vira centroavante, literalmente, né? Existe uma composição para que ele vire centroavante. Fez 3-2 já no acréscimo. E talvez, se tivesse mais tempo, até o Palmeiras pudesse, porque é um time que tem muito vigor, além de tudo, vigor físico e controle emocional, ele poderia ter empatado o jogo. Mas acho que o Flamengo mereceu a vitória. Talvez fosse o resultado mais provável mesmo nesse embate, muito mais por conta do talento dos seus jogadores do que propriamente uma atuação coletiva soberba, mas acho que o Flamengo no segundo tempo foi bem também coletivamente. E agora o campeonato está maravilhoso com os 2 times empatados, faltando 10 rodadas. A gente colocou o lado ruim desse campeonato, que é esse lado extra-campo, de briga pelo poder, que vai encher a nossa paciência até dia 7 de dezembro. O lado bom, como disse o Oscar na abertura, em campo, os 2 times são muito bons. Tecnicamente falando, os técnicos são bons, os reservas são bons, e eles têm um desafio agora, nessa semana, diferente, que é a Libertadores no meio dessa coisa toda. No final de semana, eles têm rodada pelo Brasil. É difícil chegar a uma semifinal de Libertadores pensando também no seu campeonato. Né? Então, o Palmeiras vai receber o Cruzeiro, que é o terceiro, e o Flamengo vai a Fortaleza. Só que eles tem uma semifinal de Libertadores para jogar. E aí, talvez, dependendo do que for para eles, o Palmeiras joga na quinta e o Flamengo na quarta Libertadores, dependendo como for o final de semana, quando acabar a semifinal da Libertadores, talvez eles ainda estejam empatados em pontos, ou talvez um dos 2 esteja à frente. Mas a impressão que vai a briga até o final, porque os 2 times são muito bons. Oscar, e o que eu acho é o viçareiro, porque a gente vê que a gente está numa época em que o futebol brasileiro realmente conseguiu se impor no continente pela questão financeira e tal, mas geralmente você olha os jogos e você não consegue ver esse avanço técnico e tal, não consegue ver essa coisa refletida em campo. E nesse jogo, a gente consegue ver como o Arnaldo falou. Você que narrou o jogo teve essa impressão também? Eu tive essa impressão, eu acho que Palmeiras e Flamengo ofereceram o que melhor eles podem, jogaram bem, acho que foi um embate gigante, foi muito grande. E assim, o futebol de novo com aqueles detalhes que acontece. O Flamengo foi cirúrgico, acertou onde tinha que acertar no momento certo, atacou, chutou menos no gol e fez 3 gols. Entrou, as bolas entraram. O Palmeiras teve até uma pressão, um volume parecia um pouco maior, pelo menos com a impressão, mas não foi cirúrgico como o Flamengo foi. Então,
Mas os times ofereceram... o que eu esperava de Palmeiras e Flamengo, eu recebi. Uhum. É difícil o que eu esperava de uma arbitragem desse jogo, eu recebi também. Porque, de acordo com a expectativa, você pensa no Palmeiras, pensa no Flamengo, você vê os jogadores, você vê o histórico recente. Você fala, olha, a chance de dar um bom jogo é muito grande. E deu. Então, e a impressão ficou também, né, Mauro? Talvez esse ímpeto do Palmeiras, eu confesso que esperava até outra postura, pelo fato de entender que o Palmeiras podia até pensar no empate e tal, não seria um mau resultado. No final, ao final da partida, eu fiquei com a impressão que talvez o Flamengo hoje seja um time que tenha mais cabeça que o Palmeiras, entendeu? O Palmeiras está muito coração, entendeu? E o Flamengo acho que arrumou o jeito ali. É difícil de explicar mesmo, porque os gols do Flamengo saíram... Você vê o espaço entre uma linha e outra do Palmeiras, é difícil de explicar isso. Eu acho que não, acho que é fácil explicar. Como é que foi o gol do Bahia? A vitória do Bahia, bola longa. Um dos gols de São Paulo foi assim, lançamento do Marcos Antônio, né? Pro Luciano. Não, ele se repete, difícil atrás da última linha. O Palmeiras do Abel, ele fez, antes desse jogo, 9 jogos, 6 em casa. 3 fora. Os 3 fora foram, quanto o River, primeiro tempo foi de manual. Segundo tempo não foi bom, não. Abriu mão da bola, ficou ali se defendendo. O River, muito mal, mesmo assim, conseguiu fazer o seu golzinho. Era um jogo para o Palmeiras sair de lá, já quase classificado. Pelo que fez no primeiro tempo, foi excelente. Mas teve muitas virtudes nesse jogo. O jogo do Bahia, que não foi bom e perdeu, e o jogo de São Paulo, que a gente conhece a história. Né? O Palmeiras, ele contra adversários mais fortes, o que desafiam mais, especialmente fora de casa, ele ainda não apresentou capacidade de jogar no campo do adversário, propor o jogo, como se diz, como fez no Maracanã, e conseguir se proteger. Zaga pesada, lenta. Todo mundo que joga ocupando o campo do adversário tem que ter zagueiro mais rápido, tem que ter uma recuperação, uma transição defensiva mais eficiente, senão você vai sofrer. E ontem, inclusive, não matando as jogadas na origem, né, que foi o que aconteceu. A atuação do Bruno Fux foi um desastre absoluto, em todos os sentidos. Ele só fez coisa errada. Aliás, eu não entendi eu me surpreendi quando ele voltou no segundo tempo. Permaneceu. Ele vai sair. Mas ele e o Royal, achei que os dois iam sair. O Royal foi ocupado pelo gol. E no segundo gol foi em cima dele também, um de cada lado. Você vai trocar os dois. Não, voltaram os dois. Então, assim, o Palmeiras ele teve uma ótima intenção, mas não conseguiu executar. Teve posse de bola, fez um jogo bem interessante, mas criou muito pouco. Criou muito pouco pelo volume que teve. E o Flamengo acho que não fez um bom jogo, mas foi cirúrgico. E tem um ponto que eu acho que é positivo. O Felipe Luiz montando o time de acordo com o adversário, explorando as deficiências e saindo do que é o estilo que ele gosta, que ele atribui, que é o time que pressiona e tal. Não foi assim ontem. E funcionou. Fazendo o que precisa, na verdade. E que eu acho que é importante no amadurecimento de um técnico jovem, que às vezes é um pouco ortodoxo demais, tipo, não, meu time vai jogar assim. Ontem não, ontem mudou. Falei, o Palmeiras tem jogado dessa maneira, o Palmeiras realmente foi para cima, quis a bola, pressionou, e ele fez o quê? Eu vou usar o espaço atrás da última linha dos caras. E foi o que ele fez. E funcionou super bem. Né? Com uma grande atuação do Pedro, principalmente. Baita atuação, né?